presente trabalho foi realizado com o intuito de obter-se o título de especialista do programa de pós-graduação Lato Sensu em Big Data e Ciência de Dados, ofertado pela PUC-Minas. O título do trabalho é Aplicação de técnicas de Deep Learning em previsão de variáveis climáticas. A utilização de modelos numéricos para a resolução de equações diferenciais parciais que descreviam o sistema dinâmico atmosférico e com todas as suas variáveis, como pressão atmosférica, temperatura ambiente, direção dos ventos, entre outros, foi realizado por Guilherme Bjerknes em 1904, porque o mesmo identificou que o estado futuro de tais variáveis que compõem o sistema dinâmico atmosférico pode ser obtido pela resolução, pela integração de equações diferenciais parciais que governam o seu comportamento. E a previsão de tais variáveis, a previsão de clima, a previsão do tempo, é de total interesse para a vida cotidiana quanto para ramos industriais, para agroindústria, para pecuária, para o turismo, construção civil e até mesmo prevenção de desastres, como prever grandes chuvas, tempestades, alagamentos, nevascas, entre outros. É importante salientar a diferença entre previsão do clima e previsão do tempo. Previsão de clima, ela se baseia em grandes porções do globo terrestre, em regiões do globo, e o objetivo é não prever com exatidão valores de temperatura, como por exemplo no dia X eu vou ter a temperatura Y. Não, o que eu quero entender é um comportamento mais macro do clima em relação a temporadas de chuva, etc. Já na previsão do tempo eu quero saber o valor exato, com uma pequena margem de erro do índice pluviométrico em um determinado dia, da temperatura ambiente em determinado dia. A ideia é mais ou menos essa. Os modelos numéricos utilizados atualmente para se realizar a previsão do tempo, eles possuem bastante complexidade computacional. Para que eles tenham a acurácia e a precisão necessária, deve-se conhecer com grande detalhamento as condições de contorno das variáveis que compõem esse sistema dinâmico, o que torna bastante custoso em relação a custo computacional de processamento desses dados e também de armazenamento dos mesmos. E caso essas variáveis, a condição de contorno das variáveis não seja bem detalhada e estejam completas, a acurácia desse modelo se reduz bastante e isso o torna complexo de ser usado. Então o kernel, o cerne dessa apresentação, deste trabalho, propõe um modelo que utilize Machine Learning, mais especificamente o Deep Learning, para se realizar a previsão do tempo, paralelamente substituindo-se os modelos numéricos por todas as razões já detalhadas, de custo computacional, grande demanda de detalhamento de condições de contorno, entre outros. E a vantagem de se utilizar a Deep Learning, como já foi dito, ela oferece menor custo computacional. Caso o modelo, a gente verifique que o modelo não está se adaptando tanto ao que se espera, ele pode ser retreinado com novos dados, facilmente retreinado, o que o torna bastante simples de ser implantado. Utilizou-se dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e foram usados dois datasets, um de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, e um outro dataset no mês de julho do ano de 2021, entre os dias 1º de julho e 14 de julho. Os dados do clima-tempo, que foram usados mais na análise dos resultados e comparação com os dados gerados pelo modelo de Deep Learning gerado, e o método estatístico também que utilizamos para realizar predições.
foram feitos pelos dados do clima-tempo, e o dataset utilizado compreende os dias 14/7 de 2021 a 16/7 de 2021, sendo que esses dados são valores de previsão do tempo realizados no dia 14. Na etapa de processamento e tratamento dos dados, foi identificado um grande volume de variáveis nulas, na verdade, de ocorrências nulas para a variável de radiação global. Então, optou-se com um grande volume era nulo por cancelar essa variável do nosso dataset. E as demais foram ajustadas, os valores nulos foram substituídos por valores médios das variáveis. Já na etapa de análise de dados, foram realizadas as análises estatísticas de métricas como média, mediana, moda, desvio padrão, entre outros, das variáveis componentes do nosso dataset. E foram realizadas análises de box plot, também de desvio, de distribuição estatística, para compreender com maiores detalhes o comportamento das variáveis, quanto de ruído elas teriam, quantos outliers acima do valor máximo ou abaixo do valor máximo nós teríamos. Então foi feita uma análise criteriosa para se compreender o comportamento desses dados. Foi também realizada uma análise de correlação para identificar quais eram as correlações entre os dados obtidos e, através disso, poder compreender e entendê-los, se eles possuíam correlação linear entre si, se existia redundância dentro do dataset. E isso aí ia ajudar no processo decisório de quais seriam as entradas ideais ao nosso modelo, né? Que no caso usado foi o LTSM, que vai ser mais descrito a seguir. E já na etapa de modelagem, né, de desenvolvimento do modelo de Machine Learning, optou-se por usar o LSTM, que é um acrônimo da língua inglesa para Long Short Term Memory. É uma rede neural recorrente, largamente utilizada no processo de previsão de variáveis, né, que eles chamam de forecast, no inglês. E, como comparação desse modelo, utilizou o método clássico da estatística, chamado de ARIMA, que também é um acrônimo da língua inglesa para Auto-Regressive Integrated Moving Average. Ao longo da etapa de treinamento do nosso LSTM, nós parametrizamos o mesmo com 60 épocas de treinamento e 25 passos de treinamento para cada época. Os erros de validação obtidos foram bastante baixos, como pode-se observar nesse slide, e através do método Elbow interpretamos que 60 épocas de treinamento já era o ideal, tendo em vista o decaimento do erro, como se pode observar nos gráficos exemplificados neste slide. Já a ferramenta ARIMA, encontramos um erro um pouco maior, o valor do Root Mean Square Error, que nada mais é que o erro quadrático mínimo, foi na faixa de 1,97, um pouco maior do que o erro obtido pelo LSTM, que foi na faixa de 1,01. Tendo em vista, nós podemos afirmar que os valores obtidos pelo LSTM tiveram um menor erro, tivemos mais sucesso utilizando o LSTM do que o ARIMA na previsão de dados. Entre os dias 14/7 de 2021, nós previmos entre as 14 e as 19 horas deste dia. E comparando os dois resultados, o LSTM se mostrou mais eficaz do que o ARIMA nesse processo de decisão, tendo tido menores valores de erro para as métricas utilizadas, que foram o mínimo erro quadrático, a raiz do mínimo erro quadrático e o mean average erro, que é o erro médio mínimo.
Pode-se observar que mesmo tendo sido um modelo, o LSTM tendo mostrado sucesso e tendo previsto com certa eficácia os dados, pode-se observar que um modelo, como nada na ciência é perfeito, ele possui algumas dificuldades em perceber pontos de inflexão. Então, regiões dos gráficos onde tinham mudança de sentido das derivadas, das taxas de variação, ele não percebeu muito bem e eram as regiões onde observou-se maior erro de predição. Os dados obtidos pela API do Climatempo foi consumido em Python, também desenvolvido nos nossos notebooks, utilizando a tecnologia Jupyter Notebook. Só para nível de comparação, nós usamos esses dados, porque eles têm origem distinta dos dados obtidos no INMET, e é só para termos um parâmetro de comparação mesmo das previsões geradas pelos dois modelos propostos no trabalho, com o modelo gerado, os valores previstos pelo Climatempo. E também foi encontrado um certo valor de erro, que pode ser explicado pelos dados serem obtidos por instituições distintas, com medidores distintos. Eles podem ter sido mensurados em regiões distintas da cidade, porque os dados do INMET analisados ao longo do trabalho são de Belo Horizonte, Minas Gerais, na estação de medição Cercadinho, e o Climatempo não forneceu esses dados, de qual estação foi coletada. Então é só para nível de comparação mesmo essas previsões, e só mesmo com uma visão geral e de comparativo entre os métodos preditos pelo presente trabalho e o método de previsão utilizado pelo Climatempo. Segue o meu contato e muito obrigado pela atenção de vocês. E como mensagem final que eu gostaria de deixar pelo trabalho é que é um ramo bastante frutífero, a previsão do tempo, e a utilização de machine learning e técnicas de deep learning, de inteligência computacional, nesse campo é bastante frutífero, e essa pesquisa realizada por este trabalho pode sim ser estendida. Eu pretendo continuar, seguir adiante com ela, utilizando novas técnicas, melhorando os modelos propostos. E bom, é isso. Eu agradeço pela atenção de todos.